Bom, boa noite. Mais um dia de leitura popular da Bíblia aqui na Casa da Ruá. Hoje a gente vai dar continuidade ao livro que a gente estava lendo, que é o primeiro Evangelho, ali na ordem da Bíblia, Evangelho de Mateus. A gente tinha feito a leitura do capítulo 2. A gente teve as duas aulas que o Heleno fez sobre o mês do orgulho, e agora a gente retoma o nosso livro de Mateus. Estou feliz de estar aqui de volta, né? Eu tive aí um mês de afastamento por causa do trabalho, mais uma trabalhadora explorada nesse Brasil, enfim, uma situação complicada. Peço que orem por mim, porque eu estou em busca de uma nova oportunidade de emprego, onde pelo menos eu receba pelo meu trabalho. Tá? Chega um momento que a gente quer o mínimo, né? Mas é isso. Inclusive, né, queria agradecer o pessoal que me parabenizou pelo meu aniversário também. Eu não respondi lá no grupo porque, enfim, por causa dessa questão do trabalho, eu tô fugindo do WhatsApp, mas eu li tudo com carinho, deixei um coraçãozinho lá e agradeço realmente a lembrança de coração. Muito obrigada. Vamos iniciar nossa leitura, então. Espero que vocês tenham aí seus textos. A versão que eu vou ler é aquela tradicional da Assembleia, João Ferreira de Almeida, que minha mãe, ela tem uma que tem uma letra bem grandona, ó. Ela inclusive, é bem grandona. E aí eu gosto muito dela, que é letra gigante. Letra jumbo, a marca gigante. A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma leitura, depois a gente vai conversar um pouquinho, de repente, dependendo de como tiver o tempo, a gente faz uma segunda leitura, senão a gente fica nessa leitura. E aí, o que eu acho importante nesse momento? Primeiro, a gente tentar se livrar, assim, de ideias pré-concebidas, de pensamentos pré-estabelecidos, né? Tentar vir cru, assim, para a leitura. Tentar vir sem nenhum tipo de lente, sem nenhum tipo de capa, assim, sem nenhum, sabe, sem nenhum tipo de barreira, tá bom? Meu convite é que a gente lê esse texto como se a gente estivesse lendo pela primeira vez, como se a gente não conhecesse a história, como se a gente não conhecesse o personagem principal, realmente como se a gente estivesse fazendo aí uma primeira leitura, tá bom? Como se a gente estivesse tendo o nosso primeiro contato com esse texto. Essa é a primeira coisa que eu peço. E a segunda coisa é o seguinte: eu queria que, enquanto a gente fosse fazendo a leitura, vocês fossem prestando atenção em tópicos que chamam a atenção de vocês, no sentido de causar um estranhamento, sabe? Imagina que você está lendo o livro do seu escritor favorito. Então, por exemplo, meu escritor favorito é o Rubem Alves. É o Itamar Vieira Júnior. Imagina que eu estou lendo eles e falo assim, nossa, que estranho. Por que o Itamar escreveu isso aqui? Ou por que o Rubem Alves escreveu isso aqui? Isso aqui está estranho. Então, vamos tentar ir para o texto com essa visão, tá bom? Uma terceira e última coisa. Algumas pessoas, elas têm dificuldade de entender o texto quando outra pessoa lê. Então, se for o seu caso, eu te aconselho que você leia aí também, tá bom? Se puder acompanhar aí ao vivo. Se não, só eu vou fazer a leitura aqui para todos nós, tá bom? Então, Mateus 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este, João, tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia,
e toda a província adjacente do Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que venham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Desculpa. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Esse é o primeiro trecho da nossa leitura. A gente tem mais 5 versículos que falam sobre o batismo de Jesus, mas eu acho legal a gente ler os textos separados para não misturar os assuntos, para a gente conseguir refletir com calma, tá bom? E aí, sobre esse texto que a gente leu, eu queria que vocês falassem aí qual o elemento que mais chamou a atenção de vocês, se vocês notaram alguma coisa estranha, se está tudo bem, se alguma coisa saltou aos olhos. Quem quiser falar, pode falar, por favor. Só abrir o microfone e falar. Eu tenho, eu tenho assim uma ressalva sobre João Batista, muito bonita, mas eu acho muito dolorosa. É aquela questão do crente que não aceita muito o que a Bíblia faz, sabe? Porque, poxa, ele nasceu só para trazer Jesus, né? Para mostrar Jesus, e ele nem conseguiu fazer parte daquele grupo que seguia Jesus. Ele logo foi morto, decapitado, primo de Jesus. E assim, para mim foi uma missão, assim, parece, ele cresceu sabendo disso, os pais sabiam. E é uma questão, assim, uma dor, né? Quando ele vê Jesus chegando, passando, e quando ele está na prisão, eu não sei se eu estou falando demais, mas assim, eu sinto, sabe? Que é como se Jesus tivesse. Jesus chorou a morte de João Batista, nem teve muito tempo de chorar, mas assim, não foi uma questão assim, morreu, simplesmente morreu, perdeu a cabeça e pronto, né? Foi a missão dele. Nasceu Teve, para morrer ali. teve uma história interrompida, né? Mais E algum? assim, ele manda uma pergunta para Jesus, né? É você mesmo? É você mesmo que eu estava pregando? Porque assim, tipo assim, ele pregou, 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 mostrou Jesus, mas quando ele está na cadeia, bateu aquela questãozinha dentro dele, a humanidade, né? Eu acho muito dolorosa essa história de João Batista. Nem chegou nessa parte, mas Sim. Eu estou até folheando aqui para lembrar se essa história está em Mateus, porque, por exemplo, aquela ideia que João Batista e Jesus seriam primos, a gente nem acha em Mateus, por exemplo. É aquela história que está no nascimento de Jesus, lá em Lucas e tal. Mas vamos. Muito obrigada, Dorine, por compartilhar com a gente. Vamos ouvir o Heleno.
Olá, boa noite. Não faz muito tempo, acho que menos de um mês, eu assisti a um vídeo na internet falando sobre João Batista e as questões políticas, tá? Não é uma coisa assim ligada talvez a essa visão que a gente encontra do texto pelo texto, e talvez eu esteja rompendo até o que a professora pediu para que a gente não viesse com uma lente pronta. Mas assim, eu me sinto tentado a usar a lente nesse momento, queria compartilhar, tá? Mas não por desrespeito, mas acho que de repente pode ser Não, uma se provocação. você reconhece que é uma lente, já está ótimo, esse que é o Não, objetivo. a gente dá letras sabe que neutralidade discursiva é um negócio difícil, né? Então, o vídeo dizia o seguinte, que João Batista, como filho do Zacarias, não é isso? Ele deveria estar no templo. Ele deveria ser, então, sei lá, o profeta, o sacerdote, na verdade. Se ele estava em algum outro lugar que não era ali, e se era por direito dele, é porque ele teria sido deposto. Então, ele fala que, inclusive, aquelas pessoas que estavam ali, eu não sei se Herodes estaria envolvido nessa questão, que eu teria que rever esse vídeo. Eu geralmente guardo os links, mas depois não acho, enfim. Mas ele fala que, na verdade, acho que era Caifás, eu acho que tinha tomado então o lugar dele. Então havia uma questão de ele estar no deserto. Ele não estaria no deserto por acaso, ele estaria fugido, né? E essa voz que clamava no deserto, ele clamava por justiça. Então, ele teria reconhecido na figura de Cristo uma pessoa que estava se levantando, né? Talvez até ele pensasse na figura de Cristo culturalmente como esse Messias, né? E tivesse, então, apresentado essa figura de Cristo como um Messias de Israel. Eu achei bem interessante essa questão, porque, assim, não é nada assim, muito explícito, mas a gente tem que lembrar que esse texto não foi feito para a gente. Esse texto foi feito para zilhões de anos lá para trás, que eu já não sei contar quantos séculos, né? E as pessoas lá provavelmente conheciam o contexto dessas questões, né? Como no outro dia alguém estava falando, a mulher do fluxo de sangue. Ah, mas primeiro que mulher era desvalorizada em relação à sociedade. Uma mulher idosa também, porque não dava fruto, né? Não gerava crianças. E, além disso, a mulher com fluxo de sangue seria imunda. Então, Jesus volta para olhar para essa mulher. Sabe, tem uma série de fatores que a gente passa batido porque não se recorda desse contexto, sabe? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Desse voz que clama pelo deserto. Por que ele incitava tanto a política? Por que alguém ia querer a cabeça de João Batista? Né? Então, olhando por esse ângulo, sim, ele foi injustiçado, concordo com a Dorine, mas eu acho que ele não foi enviado pelos pais pelo deserto. Se essa questão histórica faz sentido, se é que ela procede, eu acho que ele teria sido deposto de um cargo que era para ele assumir. Legal. Ó, tal como essa ideia de que João Batista seria primo de Jesus, da mesma forma, essa ideia de que João Batista seria filho de Zacarias, a gente também não acha em Mateus. Também está lá na história do Lucas. E aí, eu só digo isso assim como, não gosto dessa palavra provocação, mas como uma provocação, no seguinte sentido. O Helena até citou um pouco isso, que esse texto, ele foi originalmente escrito para algumas pessoas, né, não sei quem, mas imagina comigo, quando essas pessoas receberam esse texto e leram aqui, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, sem introdução, sem nada, sem explicar quem era João Batista, sem explicar quem eram os pais, qual era seu parentesco, o que ele estava fazendo, significa que aqueles leitores conheciam João Batista, sim ou não? Senão ele teria feito um baita de um prelúdio. E parece que ele não era apenas conhecido, como ele era, assim, minimamente conhecido assim, bem conhecido. Olha, foi nesse tempo que o João Batista apareceu, sabe? A mesma coisa a gente falar, olha, foi nesse tempo que sei lá, o Bolsonaro apareceu. Todo mundo sabe quem é. Não precisa explicar. Aquele presidente, lá, 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 é um nome conhecido, né? E aí eu acho que a gente pode até continuar aqui a leitura para a gente conversar um pouquinho mais. Agora, a partir do versículo 13. Olha só, repara como que o autor coloca as informações. E veio Jesus
da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Não sei se vocês lembram, a última história que a gente tinha lido, vou até resgatar aqui para a gente, foi quando Jesus tinha fugido para o Egito e ele retorna com a sua família. Olha aqui no capítulo 2, versículo 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou, isso é o capítulo 2, estou retomando lá. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, ele foi morar onde? Na Galileia. A Galileia era uma grande região, tal como a Judéia era uma grande região. Reparem, o João Batista ele está em uma região ali daquele país, daquela pátria, que era a Judéia, e Jesus morava na Galileia. Tanto que o versículo aqui começa, ó. Então veio Jesus da Galileia ter junto com João para ser batizado por ele. Se vocês buscarem aí alguns versículos acima e lembrar do que a gente acabou de ler, a gente vai ver que as pessoas que vinham ser batizadas pelo João Batista eram essencialmente pessoas de Jerusalém, que é a capital da Judéia, e pessoas da Judéia, das redondezas da Judéia e das redondezas do Jordão. A única pessoa que o texto está falando para a gente, está mostrando para a gente que veio de uma região diferente, foi propriamente Jesus. Tá bom? Guarda isso. Agora, imagina, pensa nisso que o Heleno e a Dorine conversamos aqui. O texto não disse que João Batista era parente de Jesus. Não disse, Mateus não falou. A pessoa lá no século IV, que recebeu o texto assim em mãos, que recebeu a cartinha, olha, o Evangelho de Mateus, ele não leu que Jesus era parente de João. Mas olha como o texto está colocado. Jesus veio da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixai por agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Eu acho isso curioso. Por quê? Pela forma que o texto introduziu João Batista, a gente pode deduzir que ele era uma pessoa conhecida, famosa. E ainda mais fazendo esse reboliço lá nos arredores de Jerusalém, que era uma capital. Agora, aqui o texto dá a entender que quando Jesus chega, João Batista já o conhecia. Mas a gente não tem aquela introdução que a gente tem em Lucas. E também não digo que isso significa alguma coisa, só estou colocando aqui o texto para a gente pensar. E aí, continuando, 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aí eu pergunto a vocês, quem falou que aquela pomba era o Espírito? Será que esse já era um símbolo conhecido? Será que o Espírito já era socialmente associado a Deus, ao sopro, ao vento? A gente pode pensar também. Aí esse Espírito desce como pomba e vindo sobre ele. E aí vem a coisa sobrenatural, porque até então era uma pomba que é um animal natural ali, palpável, tudo. Mas agora vem a coisa sobrenatural. Eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí acaba aqui o nosso texto por hoje. Mas olha quantos elementos interessantes para a gente pensar. Porque se a gente analisar, por exemplo, que
isso aconteceu, assim, veio uma pomba, aquela cena bonita, né, eles dentro da água, e pousou sobre ele, e todo mundo ouviu ali uma voz, eu tenho certeza que o povo saiu dali falando, gente, nós ouvimos uma voz. Vocês não estão entendendo. Não foi o cara que falou para nós que ele era o filho de Deus, não foi o. Porque ele podia ser um doidinho, assim, ó. Enfim, quantos messias não se tinha e não se tem até hoje, né? Quantas pessoas que não aparecem falando que são profeta, que são escolhidos, que tem uma mensagem nova, inclusive fundam religiões, fundam igrejas com essa perspectiva, não, de que eu sou o enviado, eu sou ungido. Só que eu me pego pensando assim, né, até dessa forma engraçada, se as pessoas ouviram aquela voz, certamente aquelas pessoas testemunharam, não, a gente ouviu uma voz. Esse homem aí é o Filho de Deus. Beleza? Diga, Helena. Então, pastora, eu acho que tem várias coisas que estão passando na minha cabeça enquanto você falava. Se a gente está pensando que a narrativa começa lá no livro um e que a gente viu lá no livro um uma genealogia, né, que, a meu ver, mesmo que a gente faça uma leitura diferente, que o pastor até colocou, uma genealogia apontando mulheres, um Cristo já com propostas transgressoras dentro de uma, sei lá, de uma genealogia muito fechada, muito moralista, para todos os efeitos, eu acho que a intenção é querer dizer, olha, esse Jesus, que vão chamar de Jesus de Nazaré lá na frente, ele não é exatamente Nazaré, porque ele teria nascido na Judéia, tal, tal, tal. Né? Então, para poder tentar validar essa ideia do Messias, poder dizer que ele seria da tribo de Judá, e né, como você falou, da questão da Judéia. Né? Eu acho que isso tem um link até com outra coisa que é mencionada nos evangelhos, mas eu não sei se é nesse evangelho que é quando pergunta a Jesus onde que deverias como é que te adorar a Deus, ou em Jerusalém ou em Samaria, por causa dessa coisa do reino do sul que se separou do reino do norte. Isso. E como a Galiléia, como você falou, que onde ficava Nazaré, ficava mais próximo de Samaria, talvez as pessoas estivessem tentando Jesus para que ele falasse alguma coisa para tentar crucificá-lo. Né? Então, Jesus tentava sair pela tangente, fazendo esses movimentos. Mas, enquanto a gente está conversando aqui, eu joguei aqui na inteligência artificial do Gemini, e aí ele falou uma coisa sobre João Batista. Né? Primeiro, ele negou qualquer coisa, porque é a única fonte foi procurar uma outra coisa. Está falando aqui sobre a questão dos essênios, né, que seria uma seita judaica que vivia no deserto perto do Mar Morto. E aí, quer dizer, se João Batista é o cara que está ali nessa região e ele é considerado uma espécie de autoridade, então, se ele chega e valida, que eu acho que a questão do batismo é isso, né? Olha, ele morou em Samaria, mas vamos validar essa figura, né? E tal, assim. Então, a gente tem essa representação do sobrenatural. Eu acho que, com certeza, a pomba não significava o Espírito Santo, tal como se pensa na nossa referência hoje, na igreja e tal. Quer dizer, na história do cristianismo. Eu acho que isso é uma convenção que se estabelece a partir da Idade Média. Penso eu. E aí, mas, por outro lado, se a gente pensa na tradição judaica, nos rituais, a pomba era usada para ritual que falava de coisas de paz, etc., de purificação. Então, né, e às vezes os bodes eram a representação, sei lá, do pecado, mas a pomba era da pureza. Então, quer dizer, eu acho que para aquele contexto, como se fosse assim, olha, ele vai trazer coisa boa, porque vai trazer pureza. Então, acho que é mais ou menos isso. Então, o capítulo 1 vai falar, existe, ele pode ser o rei, né, de Judá, e assim como agora, isso daí vai validar uma outra questão, e que é até uma coisa meio misturada, porque o Messias tinha que ser necessariamente o rei? Eu não sei dizer. O Cristo tinha que ser o rei? Ou seria um acúmulo de funções? É isso? Fechou?
Fechei. É só, a minha pergunta final foi assim, se a figura do Messias tinha que ser necessariamente a figura de um rei, ou quando a gente vai se deparando com a figura de Jesus, rei barra Cristo barra Messias, acaba criando um acúmulo de funções, sim ou não? Eu não sei dizer, estou perguntando legitimamente. Então, tem aquela vertente teológica que acha lá em Isaías e em alguns outros profetas alguns requisitos que em tese, o Messias teria que ter, que ela era curar, não sei o que, lalalala. Tem lá esses requisitos. Mas, assim, quando eu falo que eu estou esperando um Messias, ou quando as pessoas diziam que estavam esperando um Messias, naquele contexto, eu vejo que o que era mais importante, mais do que ele curar literalmente as pessoas, mais do que ajudar as pessoas, eu acho que esse ímpeto político era muito importante. Esse negócio de ser um rei, aquela ideia de restaurar o reinado glorioso de Davi, que também é uma construção, né? Porque quando a gente lê lá o reinado de Davi, a gente vê que não foi essas 1000 maravilhas. Mas a gente gosta do herói, a gente gosta do negócio, né? E aí, eu acho que, agora, saindo um pouquinho da leitura popular, entrando um pouquinho na história, só porque você levantou esse tema, o João Batista era um grande candidato a Messias. Messias nesse sentido de um líder que vai guiar o povo, que vai libertar o povo, que vai ajudar o povo a se libertar. Um líder político mesmo, sei lá, um revolucionário, sabe? O João Batista, ele estava já nessa pegada, inclusive, quando Jesus chega. Por isso que eu trouxe aquela provocação de leve, que o João Batista, ele já era conhecido, e conhecido como essa figura mesmo, assim, E, inclusive, eu queria até juntar isso que eu estou falando com o que o Heleno falou, com o que a Ione falou, que eu vi aqui, Ione, a sua mensagem. Você falou que chama a atenção a dureza das palavras do João Batista, né? Eu fui criada numa igreja pentecostal bastante severa, aquelas igrejas bem assim, ó, sabe? Pei, de xingar os irmãos, de linha dura, de pegar firme nos usos costumes, essas coisas assim, sabe? E aí, Ione, curiosamente, João Batista era muito evocado no momento que o pastor queria dar aquelas palavras duras. Eu lembro que eu tinha um especial que ele falava assim: o João Batista falava raça de víboras. Você sabe o que é víbora, irmão? Víbora é cobra. Sorte de vocês que eu não estou chamando vocês de cobra ainda. Eu falava desse jeito. Ai, que cara ignorante. Mas é isso. Vamos nos ater a esse elemento, então. A gente tem aqui duas falas do João Batista. A primeira, no começo, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tá? Essa era meio que a pregação dele, a mensagem dele. E aí a raça de víboras vem quando os fariseus e os saduceus chegam. Ó, vou ler aqui de novo. Quando ele vê que os saduceus e os fariseus estão chegando para batizar, ele fala assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então vejam, olha que interessante. O raça de víboras não era para o povão, não era para geral. Ele não era ignorante assim, igual esse outro pastor queria ser. Para o pessoal, ele pregava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí ele falou que ele batizava, né, pelo arrependimento, e as pessoas confessavam seus pecados. Eu não sei dizer como que isso funcionava, se eles falavam assim, pecado na frente de todo mundo, se existia algum outro tipo de confissão, não sei como que era. Mas aí, para os fariseus, ele diz isso, que eles são víboras, e ele diz isso, que eles são víboras porque eles não estão indo lá se batizar para, de fato, se arrepender. Eles estão indo lá, de fato, se batizar para fugir disso que seria a ira futura.
E aí ele traz esse elemento muito interessante, que é essa ideia dos caras falar que eles eram filhos de Abraão. Aí ele até fala aqui, ó, eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, assim, é como se ele dissesse, vocês estão falando que vocês têm uma vantagem aí, que vocês são de uma linhagem nobre, mas, ó, essas pedras aqui podem virar nobre também de uma hora para outra. E, na minha visão, né, eu acho que isso era um chamado para que eles também viessem na linha que o povo vinha, do arrependimento, de confessar os pecados e tal. Agora, uma outra coisa, e a gente já volta nessa questão da mensagem de João Batista. 2 versículos, reparem comigo. Ele fala assim, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Quem sabe me falar para que esse versículo é usado na teologia tradicional? Falar que o machado está na árvore, que corta a árvore e bota no fogo. Deus vai extirpar o joio do trigo, quem não é de Deus, Deus vai tirar do meio do arraial. Essas E esse fogo é o quê? Está muito associado ou à ira de Deus, ou alguém que, de repente, quando Deus pesa a mão e demonstra ira, pode lançar a alma no inferno, sei lá, alguma coisa assim. Agora, olha a continuação do texto e me diz se isso tem alguma conotação nesse sentido. Em verdade, aí o João Batista falando, em verdade, isso é a continuação, né, o 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Usou fogo também, não usou? Por que que o fogo de cima a gente associa a inferno, e o fogo que vem no versículo seguinte a gente associa a poder de Deus? Mas vai vir outro fogo logo em seguida, aqui no 12, ó. Agora olha que esquisito. Em sua mão está a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Fogo que nunca se apagará, então, é o fogo do inferno, não tem outra interpretação, né? Mas não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo chamar a atenção aqui. Primeiro, ele falou que o machado estava à raiz da árvore. E aí a gente imagina uma árvore frutífera, né? 2 versículos depois, ele vai mudar, ele não está mais falando de árvore. Olha que estranho. Ele está falando de eira, celeiro, trigo. Você acha, pensa comigo, você acha que um agricultor, nos dias atuais com a monocultura principalmente, mas mesmo naquela época, você acha que um agricultor que plantava trigo, imagina assim, que ele planta, alimenta a família, vende o excedente, negocia. Esse cara também planta frutas como agricultor? Ou, de repente, essa fruta era uma fruta que estava lá na floresta dele, e ele colhia as frutas e comia? Porque eu sinceramente, assim, eu acho difícil uma pessoa ter, sei lá, um pomar de maçã, um exemplo, e também ter uma plantação de trigo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O cara, ele não plantava laranja e plantava trigo, ele não plantava alface e plantava trigo. Então, olha só como são 3 versículos seguidos, super próximos, os 3 estão falando de fogo, mas os 3 estão falando de coisas completamente diferentes. Mas como que a gente foi ensinado a ler? O 10 e o 12 é inferno, e o 11 é o poder do Espírito Santo. É assim ou não é que a gente foi ensinado? Por isso que eu sempre falo, vamos tentar ler sem a lente, vamos tentar ver o que o texto está falando, e aí eu falo, né, o que é esquisito nesse texto? Tem gente que não gosta que eu fale esquisito, mas esquisito no sentido de que te chamou atenção aqui, que não está batendo? E aí eu encerro essa minha última fala, vou passar para vocês falarem. Voltando para a mensagem de João Batista, analisem comigo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Vocês acham que essa mensagem João Batista está pregando contra o que exatamente? Porque uma outra coisa também que eu sempre ouvi é que João Batista combatia o pecado, né? Ele estava pregando contra o pecado. Qual o pecado? Ou quais pecados? A minha pergunta, no fundo, é assim, João Batista, ele tinha uma mensagem moral, moralizante? Ele estava pregando, e eu acho que não tem resposta no texto, é para a gente pensar mesmo. Porque ele estava pregando para todo mundo. Em tese, todo mundo ali estava dentro dessa necessidade de arrependimento. Então, era um pecado específico? Ou era uma condição? Ou, de repente, nem era nessa chave de pecado, era um arrependimento de algum outro tipo de coisa? E percebam como é pertinente essa pergunta, porque quando vem os saduceus e os fariseus, ele muda o discurso. E a gente já viu aqui de que ele os acusa. Os acusa de querer não se arrepender e querer fugir da ira futura, né? Querer, sei lá, dar a volta por cima, se safar de alguma forma. Então, a gente, de certa forma, até entende qual era o pecado dos fariseus e dos saduceus. Porque vocês lembram? Os fariseus, eles eram tipo uma ordem religiosa de doutores da lei, então pessoas muito estudiosas, muito entendidas. Mas uma particularidade dos fariseus é que eles acreditavam que, além dos textos sagrados, dos 5 livros lá da Torá, eles também acreditavam que a tradição também era capaz de determinar a regra de fé, digamos assim, né? Não por isso eles acreditavam em anjo, acreditavam em ressurreição, acreditavam em espírito, coisa que os demais judeus não acreditavam muito, não gostavam muito. E os saduceus, vocês lembram quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram também meio que uma classe, assim, de judeus, que estavam muito ligados ao templo. Então, eram ou pessoas da aristocracia, ou pessoas ali daquele núcleo ali, daquela panelinha do templo. E, para manter o poder deles, eles eram muito atrelados, assim, aos romanos, né? Então, eles passavam um paninho pro romano, para ver se o romano deixou aqui cuidando da minha sinagoga e tal, vamos negociar. Ele era conciliador. Então, se a gente vê que o discurso do João endurece quando essas pessoas vêm, a gente pode especular o que o João estava atribuindo a elas, né? Enfim, são essas provocações assim que eu trago para vocês, e eu queria ouvir agora a Dorine e depois o Heleno e os demais também, as demais, vão pensando aí no que vocês querem falar a partir disso, que aí já vai ser a vez de vocês. Diga, Dorine. Então, eu já ouvi, sim, claro, sobre a questão do fogo de Jesus lá ser de poder, mas como eu cresci na Igreja Batista, eu tive um ensinamento um pouco diferente. Não tem muita diferença os 3 versículos lá, porque o fogo ali de Jesus seria purificação, né? Do mesmo jeito que se queimava as pessoas lá na Santa Inquisição, né? A purificação que Jesus faria, inclusive aí para a raça de víboras, que eles não poderiam fugir da ira, João Batista já estaria falando de Jesus. Inclusive a ira que seria porque Jesus ia batizar com Espírito Santo e com fogo. O fogo não seria poder, o fogo seria realmente de purificar tudo que tinha ruim, tanto na árvore que não dava fruto, tanto no joio que estaria junto com o trigo. Então, seria esse Jesus que ia chegar para tirar tudo que tivesse de errado ali. Eu fui ensinada assim, né? Então, assim, eu vejo os 3 versículos como combinando entre si, entendeu? Inclusive uma interpretação, eu diria, até mais saudável. Menos, assim, de botar assim, o meu pai passou 5 anos na Assembleia de Deus, mas antes ele era batista e depois ele voltou para batista. Então eu sempre seguia, né? Porque inclusive, era obrigada a seguir, né?
Mas ele sempre, eu ouvi meu pai pregar demais sobre isso, porque ele, inclusive, não gostava que falassem que o fogo de Jesus era poder. Ele queria que falasse realmente que era purificação, que era pecado, que era isso, que era aquilo que Jesus ia tirar. Eu vi muita pregação assim. Não, excelente. E aí, você falando isso, me fez lembrar uma coisa, por exemplo, eu lembro que quando as pessoas pregavam sobre a volta de Jesus, ninguém ficava feliz na igreja. Todo mundo ficava com medo. A gente não queria que... Espera mais um pouco, né? E assim, em tese, se eu amo Jesus, se eu estou seguindo Jesus, e se eu imagino que Jesus vai voltar, quando eu ouço uma palavra sobre que Jesus vai voltar, eu tinha que ficar super feliz. Só que esse peso desse fogo consumidor, desse fogo que não apaga, desse fogo que é a condenação eterna, era tão forte que a pessoa não conseguia ficar nem feliz com a ideia de Jesus voltar, porque olha que eu vou pro fogo que também. a gente sempre aprendeu que agora ele vai ser rei e juiz, né? Que a parte de ser bonzinho acabou, que agora ele vai voltar. Então, e aí você falou isso, eu me lembrei. Gente, se eu imaginasse que o fogo era a purificação de Jesus me tornando uma pessoa melhor, inclusive de Jesus me purificando para eu ir para o céu, eu ia ficar feliz da vida. Ia ficar, eu quero. Mas é isso. Não os fariseus, porque ele estaria ali falando para eles que eles seriam víboras. Então, alguma coisa estava errada naquele tipo de religião. Né? Sim, verdade. Fala, Heleno. Então, eu continuei lendo aqui sobre essa questão do João Batista, porque assim, se a gente está olhando para a realidade de João Batista antes que Cristo viesse, tudo bem. Foi o que nós aprendemos? Foi o que nós aprendemos. Né? O que o Dorinho está contando é a versão batista, que eu acho que ela faz sentido, a questão da purificação. Eu fui criado numa igreja que saiu dos batistas, mas uma grande influência da Assembleia nessa questão dos dons espirituais era para essa questão do Espírito Santo com fogo, né? Meu pai é desses, enfim. Então, isso aqui eu estava olhando, eu quis dar uma olhada, então, quem seriam esses chamados ascetas, né? Essênios, tal. Então, se João Batista supostamente fosse esse tal de essênio, eu estava lendo aqui que eles eram um pouco diferentes da tradição dos sacerdotes, porque a tradição judaica não acredita na vida após a morte, até onde eu saiba. Né? E aqui já esses essênios falavam, por serem chamados ascetas, então eles não teriam o ceticismo, né, desses caras lá do templo. Está falando que eles acreditavam no dualismo cósmico e predestinação, e que separavam os filhos da luz dos filhos das trevas. Eu não sei qual seria esse critério, mas talvez essa ideia de falar de que raça de víboras, né, tal, um tratamento para uns, outro tratamento para outros, fala aqui também que eles acreditavam na predestinação absoluta e que também acreditavam numa espécie de expectativa messiânica e apocalipticismo. Acreditavam num Messias que seria real e militar, e um Messias sacerdotal. Tinham uma rejeição ao Templo de Jerusalém. Talvez seja por isso que ele não estivesse no templo, que ele era para estar com o filho de Zacarias. Pode ser, então, pela questão da conversão dele, já essa questão dos essênios. Fala também que fazia uma purificação ritual diária. Então, assim, eu acho que é como se fosse assim, era um símbolo de resistência tipo assim, o templo, a religião que acontece aí se corrompeu, então vamos nos purificar. Talvez essa coisa da pomba tenha a ver com essa questão. Né? E está dizendo também que o estilo de vida deles era a comunhão de bens, que foi Cristo que também ensinou. Né? O celibato não é uma coisa que Cristo fale, mas teria sido praticada pelos essênios. E o estudo comunitário, que foi uma coisa que Cristo falou. Também aqui fala sobre o destino das almas e dos anjos. Então, isso talvez já explique por que as pessoas já se refiram a Cristo tentando falar sobre o mundo dos espíritos, porque talvez circulasse nesse espaço popular ideias que, digamos assim, andavam paralelamente com os ensinamentos do templo.
né? Eu acho que se a gente olhar para cá, a gente bate o olho no texto, eu acho que talvez faria sentido, né? Essa fúria divina poderia ter a ver com com essa ideia de Apocalipse. E eu achei muito interessante que a Alan, no outro dia, estava falando que não havia, na verdade, um único Apocalipse, né? Ele até explicou que foi, acho que no 21º acordo lá, eu esqueci o nome, concílio, 21º concílio da Igreja Católica, que Apocalipse foi incorporado como um texto, o de João, porque parece que outros também, até discípulos de Cristo, tinham escrito Apocalipse e outras pessoas tinham escrito Apocalipse. Então, assim, é como se Cristo ele já tivesse também, sei lá, culturalmente falando, ele também teria pego alguns elementos do que está aqui, né, dessa tradição, mas ele inaugura, né, a sua própria tradição. Sim. Já vou passar para o Marcos falar, mas falar uma coisa rapidinho, só para amarrar isso que você falou, Heleno. A gente, a gente foi ensinado que o judaísmo, principalmente o judaísmo da Bíblia, era aquele judaísmo, o judaísmo ortodoxo de hoje em dia, aqueles caras com cachinho, um quipazinho, sabe, aquele negócio assim, aquela estola, né? O estereótipo de judeu que a gente tem é aquele estereótipo. Mas se você voltar aqui para o século I, só tinha uma seita, entre aspas, judaica, que gostava do Templo de Jerusalém, que era justamente os saduceus. Os fariseus não gostavam, os essênios não gostavam, os zelotas, todos eram contra. E todos achavam justamente que o templo estava, como você citou, corrompido. Então, entra assim essa ideia de purificação. Porque, no final das contas, todas essas vertentes judaicas, elas estão disputando para falar qual que é a vertente certa, qual que está servindo a Deus de forma certa. Você citou aquele texto de João, dos samaritanos, aonde se deve adorar, em Jerusalém ou no monte? Lembra que eu falei que Judeia era uma grande região com a sede de Jerusalém, com a sede não, como é que fala? A capital em Jerusalém. A Galileia era uma outra grande região, que era de onde Jesus veio, onde ficava Nazaré. E esse elemento que você trouxe, Samaria era uma outra grande região. O judeu samaritano era tão judeu quanto o judeu de Jerusalém. Era judeu não, mas assim, era tão israelita. O samaritano, a mulher samaritana era tão israelita quanto Jesus, quanto o Nicodemos, quanto o Herodes, sabe? Essas separações, você é mais judeu, eu sou mais judeu, você é menos judeu, era um conflito que existiu entre eles mesmo. É igual hoje em dia, se a gente pegar assim, por exemplo, o batista acha que o presbiteriano está errado, o presbiteriano acha que o assembleano está errado, o assembleano acha que o adventista. Era isso. Mas, para quem olha de fora, é todo mundo cristão, é todo mundo evangélico, digamos assim. Então, olha só, quem estava fechado com o Templo de Jerusalém e estava gostando da condução do templo naquela época? Essencialmente os saduceus. Nem os fariseus gostavam. Porque os fariseus tinham aquele negócio da rigidez, então nem eles gostavam. Ou seja, ninguém gostava. Esse povo que morava no deserto, que era mais recluso, pior ainda, né? Diga, Marcos. Oi. Então, esse texto, eu tenho duas leituras, assim, que coexistem na minha cabeça. Uma vai muito, né? É bem isso aí que a Dorine trouxe, né? Quando eu faço uma leitura aqui espiritual, para mim, né, tal, eu começo a cantar aquela música do Alessandro Vilas-Boas, deixa queimar, e aí assim.
É bem essa onda, e isso unifica esses 3 momentos aí do texto. Mas a outra leitura que eu passei a fazer, depois em que eu, como eu falei, coexiste porque eu acho interessante, vem nessa outra direção das coisas, até que o Leandro está falando. A pergunta que você fez, né? Pô, a primeira coisa que ele fala, arrependam-se porque o reino é chegado. Pô, mas que reino é esse? Bom, se é um reino que está chegando, que chegou, é porque ele está se colocando contra um reino que está estabelecido. Então a pregação dele é contra algo que está presente. Aí você vai olhar os elementos que ele usa, o machado, o fogo e tal, e eu começo a pensar se talvez o João não tivesse uma leitura errada ou uma expectativa a respeito desse Messias e desse cara que está chegando, física mesmo, assim, de uma transformação. Ele não está espiritualizando a coisa aqui. Na verdade, quando ele vai falar de Jesus, ele dá até uma dividida. Ele fala, pô, ele vai batizar com o Espírito, e aí sim, ó, aqui ele tem um lado espiritual, mas ele vai batizar com fogo também, pô. Vai batizar com fogo. Então, para mim, nesse trecho, o João ele expressa uma vontade muito grande que, pô, vai vir fogo aí para cima de vocês, mano. Vocês vão ver, essa parada vai queimar e vão mudar tudo. E lá na frente, quando ele está preso, ele, né, manda o pessoal voltar lá para encontrar Jesus para confirmar, pô, será que é esse cara mesmo? Porque ele está andando totalmente diferente daquilo que eu esperava. Eu gosto disso porque nas eu sou, eu tenho certeza que vocês também são questionados por pessoas não crentes a respeito das inconsistências bíblicas e tal. E a gente tem essa coisa de que tudo é perfeito no texto, tudo é verdade, tudo está exatamente milimetricamente colocado ali, e a gente precisa encaixar tudo de uma forma que tenha um fluxo contínuo de perfeição. E às vezes é um personagem que, pô, aparece ali que não conseguiu, naquele momento, pelo menos, interpretar direito quem seria o Jesus que chegaria logo logo. Seria um personagem que está errando, está tendo uma interpretação errada do que virá, ou que tinha uma expectativa que não vai ser cumprida, que vai ser outra. Essa é outra leitura que eu faço, sim. Obrigado pela oportunidade. Marcos, é muito legal isso que você falou. A gente estava brincando mais cedo lá no grupo sobre esse personagem, Jesus, né, que a gente vai ver sendo construído a partir de agora, ser tipo assim um super-herói, ser um Homem de Ferro, ser um Capitão América, ser alguma coisa. E aí você falou isso me fez lembrar. Vocês lembram que na leitura passada a gente leu que tinha um rei muito poderoso, que soube a partir de magos, que estava surgindo um novo rei, e ele, temendo perder o seu trono, ele manda matar todas as crianças para esse rei não ascender? Vocês lembram disso? Lembram, né? É desse texto, de Mateus. Agora, falou uma coisa muito importante: machado, foice, não sei o quê, fogo, ira. Gente, de novo, se vocês não soubessem como que termina essa história, se fosse novidade para vocês, e a partir das informações que a gente tem até agora, como que vocês acham que ia acabar essa história? Fala aí, Marcos. Abre o microfone e fala aí. Pau quebrando. Ia acabar, tipo, o final de Vingadores. Calma aí, você vai falar de novo que eu não estava ouvindo. Fala aí. Pau quebrando e final de Vingadores. Era aquelas paradas assim. Pá. Porradaria, revolução, o Júlio César morrendo. Gente, me deem licença para eu ler aqui 5 versículos, que é um spoiler do final desse livro de Mateus. Vamos ver como que vai acabar essa história. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha seguido, sei. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Acabou o livro? O que aconteceu com esse Jesus aqui, depois disso aqui? Ele morreu? Ele morreu igual um ser humano normal? Porque a gente tem, em alguns evangelhos, aquela história gloriosa da ascensão, dele subindo como um ser super espiritual. Mas aqui no Mateus não tem, gente. Ele fala, ó, tô com vocês até a consumação dos séculos. Mas é literal? Você acha que os caras que ouviram isso entenderam literalmente? Coisas aí pra gente ir pensando. E aí, de novo, lembra, ó, o pessoalzinho que recebeu a cartinha lá do Mateus, encerrou o livro com isso aqui. Não teve ascensão aos céus, teve ressurreição, tudo lindo, tudo bonito. Mas depois disso aqui, a gente não sabe o que esse Jesus fez na Terra. Então, de novo, muitas coisas para a gente pensar. E, não sei, eu fico muito feliz com essas coisas, fico animada, assim, me estimula de ver que a gente está fazendo isso junto, que a gente está lendo junto, que a gente tem liberdade para duvidar. Não duvidar, mas, tipo assim, questionar, perguntar, trocar ideia e fazer as coisas. É isso, mas alguém quer falar? Dou-lhe uma. Quando vai ser a próxima? Daqui a 15 dias, né? Beleza. Vocês estão gostando, crianças? Podemos continuar nessa pegada, crianças? Sim? Sim, por mim a gente pode fazer a continuação dessa leitura popular, para a gente pensar. Eu acho muito complicado a gente tentar imaginar, tipo assim, se eles acreditariam que estaria com eles até a consumação dos séculos. Eu tenho a tender, quer dizer, eu tendo a pensar que sim, porque se existia, como eu acabei de olhar aqui, né, essa questão de outros grupos ali, essas pessoas que teriam, segundo esse texto, né, visto outros milagres acontecerem, teriam testemunhado uma ressurreição, eu acho que faria sentido nesse universo do que a literatura chamaria de maravilhoso e não fantástico, porque o fantástico é quando você choca a razão com a coisa. Aqui, não, tipo assim, Jesus levantou do túmulo, ninguém saiu correndo. Eu ia gritar horrores, entendeu? Eu ia passar muito mal. Tipo assim, alguém vai assim, igual a pessoa falar, vi a pombagira, não sei onde, gente, eu vou dar horrores de pinta, gritar horrores. Como é que a pessoa vai achar que pombagira é uma coisa que você vê assim, normal? Entendeu? Então, assim, e aí é o que a literatura chama de maravilhoso. Então, assim, apareceu o anjo, apareceu a fada, ninguém gritou, entendeu? Então, assim, essa convivência do sobrenatural com o não sobrenatural é muito... na verdade, é a mesma fórmula épica do conto de fada medieval. Entendeu? Então, e tudo bem. E não vamos esquecer que nossas traduções passaram pela interferência medieval, né? A igreja, né, que traduziu esses textos para o latim e depois, enfim. Eu acho que nesse contexto me parece que sim. Eu acho que eles acreditariam, né? Porque eles têm esses elementos do sobrenatural ao longo do texto, nem todos de João, nem todos de Lucas, mas se você fecha assim o quebra-cabeça, acho que sim. Quando eu chamo atenção assim para elementos que a gente tem em um texto e não tem em outro, não é assim para ser chata, nada disso. A única coisa que eu queria que a gente enxergasse é o seguinte: se a gente pensar ali um século IV, onde esses textos circulavam, até antes ali, de forma oral, sem ser no papel, quando essas histórias circulavam de forma oral, de repente a pessoa que ouviu a tradição do Lucas não ouviu a do Mateus. Vocês conseguem ter essa noção? De repente uma pessoa ouviu só essa história do Mateus. Então, por exemplo, ela não
imaginava que o João Batista era primo de Jesus, não sabia que o pai do João Batista era o Zacarias, não soube que Jesus ascendeu ao céu. Vocês estão entendendo? E isso não era um impeditivo para que essas pessoas crescem, para que essas pessoas acreditassem, para que essas pessoas propagassem a mensagem. Uma coisa que me entristece é que eu acho que a forma que o evangelho chegou para a gente nos fixou numa dependência da literalidade do texto, aonde eu falo qualquer coisa aqui, e aí o pastor Marcos dá piti. Um exemplo, tá, pastor Marcos? Ele, como assim? Você tá falando que o João Batista não era primo de Jesus? Ah, então agora também não vou mais acreditar na Bíblia. Sabe? Por qualquer coisinha, muitos de nós damos esses pitizinho. E aí eu pergunto, por quê? Então, se Jesus não ascendeu ao céu, vocês entendem? Por que eu gosto de fazer essa separação? Para mostrar que a nossa fé, e mais do que a nossa fé, a nossa prática, ela não está condicionada ao texto, gente. Por mais que a gente leia o texto, por mais que a gente examine, que a gente goste, que a gente esmiúce, como a gente está fazendo aqui, a nossa fé não depende do texto, não depende da literalidade do texto, não depende dos detalhezinhos do texto. E aí, eu ressalto aquilo que o pastor Marcos fala, que a nossa missão aqui, eu diria que a nossa missão atual, como um conjunto, como pessoas que trabalham junto, assim, nesse sentido teológico, obviamente, né? É encontrar esse caminho de vou lidar com o texto, vou até gostar do texto, se eu quiser, mas que eu não vou ser de forma alguma escrava do texto, sabe? Eu não vou dar piti, eu falei, eu não vou me frustrar porque o pastor falou que sei lá, Jesus era fariseu, não sei o que, sei lá, qualquer coisa assim. E acho importante esse espaço para a gente, de fato, construir essa maturidade, que eu acho que ela é muito, muito benéfica, assim, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde da igreja. E é isso. Tem outra coisa, pastor. Eu acho que você está nos tentando mostrar que a gente tem que pensar o texto na perspectiva, já que a gente fala de chave hermenêutica cristocêntrica, no sentido de que é o óculos que a gente coloca para olhar Jesus, o discurso de Jesus, a ideia de Jesus sobre o texto, a gente também tem que ser coerente, porque a gente tem que ver o que está no texto. É porque a gente acaba se contaminando muito entre o discurso de uma coisa e outra. Que eu, por exemplo, acaba que alguns evangelhos, né, eles repetem alguns episódios, então essa coisa do sinótico, né, chamado sinótico, mantém muito essa ideia de homogeneidade discursiva da Bíblia que todo mundo, quer dizer, os conservadores e os fundamentalistas querem passar, e foi o que a gente aprendeu, né? Mas, então, assim, às vezes é difícil eu lembrar o que foi dito, talvez, em Marcos, que não foi dito em Lucas, e o que não foi dito em Mateus. Então, realmente, a gente contamina uma coisa da outra, mas você está observando, olha só, o que está escrito, estamos estudando o texto, então a gente tem que ter essa honestidade, né? Eu lembro muito de você ter falado isso nas nossas discussões de escola bíblica, vamos fazer uma teologia honesta, então eu acho que reflete muito o que você já vem falando, e acho que agora eu estou entendendo na prática onde você queria, talvez, eu tinha entendido parte da sua perspectiva, mas acho que agora está mais claro. Quer dizer, o que foi dito nesse texto e o que não foi dito? O que a gente está inventando, talvez, porque está colocando em Mateus o que talvez estivesse em Marcos, o que estivesse em João, o que estivesse em Lucas, não é? Então, é importante. É isso. Gente, muito obrigada. Deixa eu estar falando um negócio. Essa parada que o Heleno falou me fez pensar aqui. Essa coisa
né, tá em tá no texto de Mateus, tá no texto de Marcos, pô, eu não lembro, tal. Cara, eu fico pensando assim, se botasse um percentual das pessoas que realmente têm guardado na cabeça para identificar onde exatamente está, em qual dos evangelhos, qual texto, eu acho que deve ser muito pequeno. Eu acho que, né, é difícil demais essa parada aí. E, e isso e é com isso que se conta. Se conta realmente que a gente não vai saber. Que, primeiro, o que eu estou querendo dizer assim, é natural que você não saiba, é natural que eu não saiba. E quem controla sabe que você não sabe, sabe que eu não sei, e isso é muito bom. Porque a partir do momento que você não sabe, mas fica nessa agonia de que, pô, preciso saber, você vai buscar alguém que diz que sabe. Aí lascou tudo, né? Aí você fica rendido. E, e isso que a pastora Thaís disse, pô, é muito difícil. Para mim é uma das coisas mais importantes assim que a gente tem na igreja, do lado de tudo na prática que a gente tem que fazer como igreja, no campo do pensamento, essa coisa de ajudar as pessoas a não serem escravizadas dessa forma. Pô, é uma das nossas missões assim fundamentais, sabe? Porque só existem duas reações para isso. A pessoa quando está escravizada nessa perfeição, nessa leitura, nesse texto inerrante, perfeito, e que você não pode sequer questionar, ela só tem duas alternativas. Quando ela é colocada em xeque, naquilo que ela não sabe ou naquilo que ela acha que sabe porque alguém falou para ela. Ou ela vai para a violência, ou ela vai quebrar por dentro. A violência a gente está acostumado. A gente vê a reação violenta de uma boa parte da igreja evangélica brasileira com relação à própria igreja evangélica brasileira, como a pastora falou. Continuamos vivendo esse vulco-vulco daqui de 2000 anos atrás, a gente continua vivendo hoje. Essa violência contra nós, essa violência que muitos de nós reproduzem contra eles também. E, por outro lado, uma coisa que a gente vê menos, pelo menos assim, na visão geral da igreja, mas que de repente nós, pastores, diáconos, talvez a gente sinta mais, é essa quebra do indivíduo na sua identidade religiosa, sabe? No seu sentido de existência. E ela cai num buraco. Ela cai num buraco triste. Cara, a gente precisa muito conseguir essa chave. Nem é uma chave hermenêutica, é uma chave de libertação, em nome de Jesus, para que as pessoas possam realmente ter essa, essa facilidade, essa tranquilidade de ler, de reler, de pensar. Para fechar aqui meu ponto, é o que eu disse na minha fala anterior, né? Eu tenho em mim essa leitura. Não estou dizendo que ela é certa, que ela é mais errada. Eu posso até conversar com Thaís e ela me dá uma orientação histórica para ver se eu não estou falando besteira e tal. Mas para mim faz um sentido muito grande e eu gosto porque não é só que aquece meu coração, mas ele me faz crescer como ser humano. Quando eu pego essa leitura de um grupo que tinha uma expectativa, não é só manifestado aqui no João Batista. Se vê em outros personagens, por exemplo, Pedro, é um cara que faz essa leitura também em alguns momentos, que tem uma expectativa bélica, muitas vezes, que tem uma expectativa violenta, que querem vencer a morte né? Querem vencer aquela imposição, querem vencer a morte imposta sobre eles através de uma reação violenta. Eles acabam no final disso
tendo essa quebra de expectativa com Jesus que vence a morte de um outro jeito, oferecendo uma vida eterna de uma outra forma, que vence a morte muito além daquela morte física, e vai adiante. Essa leitura, para mim, não sei se é certa, é a que aquece o meu coração e, como eu disse, me faz crescer como ser humano, que é a que me faz pensar que, cara, nos piores momentos que a gente pode ter, em que a morte se coloca diante de nós, é claro, e aí eu digo morte imposta sobre nós, é claro que a gente tem que lutar, que a gente tem que, né? Mas existem formas de você vencer essa morte com vida, acreditando que aquilo que você faz pode ir além, e você faz com amor, e você se dedica, você transforma pessoas, e de alguma maneira você vai viver nelas, e a sua vida dentro delas vai além. Enfim, eu gosto de ler assim. E não sei, eu agradeço muito assim, a Thaís, agradeço muito a muitos irmãos que passaram por nós, que me ajudaram a ter essa paz de espírito para poder ler esse texto dessa maneira, sabe? É isso que eu queria adicionar. Eu falaria uma coisa no final, quer dizer, que não é que outras pessoas não possam falar, porque a gente está acabando o horário. O que o pastor falou, eu acho que assim, a gente decidiu acreditar em Jesus, como você disse, pastor. Talvez uns tenham tido acesso ao livro de Lucas, outros ao livro de João, outros ao de Mateus, nem todos teriam tido acesso a esses 4 evangelhos. E outra coisa, talvez outros teriam tido acesso a outros livros, porque não eram só esses 4 evangelhos. Tinha o de Judas, tinha de Maria Madalena, percebe? Então, assim, talvez outras pessoas tenham tido acesso a outras questões, mas nós decidimos optar pelo amor de Cristo, sabe? E assim, eu vou ser muito sincero, por mais que eu tenha tentado ser muito cético, e ainda tento ser, em muitos aspectos racionais e tal, mas tem alguma coisa de emocional dentro da gente que a academia não resolve. Eu acho que o ser humano não é só razão, sabe? E é aquela questão que eu falei no culto, do outro culto. Por que eu resolvi voltar a orar? Não é nem por mim, é porque eu fico olhando as pessoas na igreja, as pessoas sofrendo, sabe? Eu quero imaginar que pelo menos a minha energia vai fazer alguma coisa, algum tipo de bem para aquela pessoa. Aí a gente pensa, mas Deus existe, Deus não existe. Cara, eu tenho pensado assim, se Deus não existe, pelo menos nas energias eu acredito. Eu acredito que desejar o bem do outro vai fazer bem a mim, vai fazer bem ao outro. Mal não vai fazer. Então, e quando eu paro, assim, acho que para mim, nada me faz sentir, ou pelo menos imaginar a presença de Deus como a música. Porque naquele momento eu realmente sinto algo transcendental. E aí eu não posso dizer que não sinta, sabe? Então, mas é isso. Mas aí eu fico pensando, é só a música? Vou ficar só pela questão da catarse? Não, então a gente tem tentado racionalizar isso. Então, assim, eu já entendi que, para mim, a fé é uma atitude, é uma decisão, né? E aí e a gente vai entender as limitações do que a gente consegue fazer ou não. Mas está sendo um exercício muito interessante, né? Porque eu estou negociando essa minha identidade híbrida, né? Esse cara que sai da igreja pela academia, mas também entende que parte dessa origem dele não pode ser rejeitada, né? E como tem me feito bem voltar a trabalhar com música, né? Enfim, é isso. Obrigado, pastora, pela aula. É isso, gente. Muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Que Deus abençoe. Que a gente tenha um finalzinho de semana tranquilo. Que Deus renove a nossa saúde, a nossa disposição, nosso vigor. Que a gente seja purificado pelo fogo quando necessário. E que a gente esteja pronto para lutar quando necessário. Mas, sobretudo, que a paz de Deus habite nosso coração, nossa mente, nosso cotidiano que a gente precisa. Amém. Beijo, boa noite. Boa noite.